Hoje, vamos ter um tempo para compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Respeitem uns aos outros. No dia em que voltarmos para o nosso lar celestial, não seremos, de repente, transformados em um corpo espiritual? Se é assim, o nosso corpo não deve ser a única coisa que se transforma. O que mais deve mudar? Todas as nossas qualidades devem mudar. É por isso que Deus nos ensina, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, que devemos participar da natureza divina. Vamos ver sobre isso através da Bíblia e confirmar os ensinamentos da mãe, que deseja que respeitemos uns aos outros, e nos lembrar de que devemos ter o nosso caráter transformado em um tipo certo de caráter. Não é fácil adquirir esse tipo de natureza. Mas, para obter isso, não devemos passar por dificuldades em vez de tentar evitá-las? Vamos ver esse ensinamento na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. De que tipo de natureza Deus quer que façamos parte? Quando deixarmos a carne, nosso corpo será transformado e não teremos mais o nosso corpo físico. Depois de estarmos em nosso corpo espiritual, a nossa mente não ficará cheia de coisa física. Nosso corpo não é a única coisa que mudará. Por isso está escrito, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, o que devemos fazer? Associai com a vossa fé a virtude. A fé é a base e o que há de mais importante. Deus disse que devemos associar a virtude à nossa fundação de fé. E então, com a virtude, adicione o quê? O conhecimento. Com o conhecimento, o que mais devemos ter? O domínio próprio. Deus nos diz para ter domínio próprio. Se não tivermos domínio próprio e fizermos coisas que não são graciosas, nossa natureza estará incompleta e não poderemos ir ao reino dos céus. Para voltar ao nosso lar, o eterno reino celestial, criado por Deus, devemos ter a mesma natureza divina e angélica que os anjos têm. Vamos continuar com o versículo 6. Com o quê? O conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, o que devemos ter? A perseverança. Com a perseverança, o que mais? A piedade. Precisamos de tudo isso em nossa vida de fé. Versículo 7. Com a piedade, o que devemos ter mais? A fraternidade. Com a fraternidade, o quê? O amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas, o quê? Não estão presentes, é cego. Se alguém ensina que tudo o que precisamos fazer para sermos salvos é guardar o sábado e a Páscoa, mas não ensina que precisamos ter esse tipo de natureza divina, essa pessoa é cega. A quem estas coisas não estão presentes é cego. Ou seja, ele não pode ver o que está no futuro, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. As pessoas que ensinam ou pensam que não precisamos dessas qualidades vão terminar cometendo o ato tolo de se esquecer dos pecados que cometeram e viverão como se fossem justas. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, Deus disse que devemos sempre fazer essas coisas, e se fizermos, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que precisamos fazer
depois de entrar na verdade, é aumentar a nossa fé. Se você diz que tem fé, você deve colocar todas essas qualidades em sua fé. Quanto à jornada de 40 anos no deserto, quem percorreu não foram os egípcios ou outro povo, e sim os israelitas que acreditavam em Deus. Então, por que eles foram destruídos no deserto? Precisamos pensar nisso cuidadosamente. Aqueles que colocam em prática os ensinamentos sobre a natureza divina receberão uma rica boas-vindas no eterno reino de Deus. Alguns podem achar, a verdade de Deus é tão boa que não precisamos dessas qualidades para ir ao céu. Precisamos? Nós precisamos dessas qualidades. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, o que acontecerá? Jamais entrareis no reino dos céus. Vocês acham que Jesus disse isso sem ter nenhum significado? Ele disse, jamais entrareis, porque realmente não irão entrar. Todos os ensinamentos e palavras de Cristo são verdadeiros. Se não tivermos essas qualidades, não poderemos entrar no céu. Deus está nos guiando para nascermos de novo, para que possamos receber uma rica boas-vindas em seu reino. Devemos sempre lembrar disso. Vocês não precisam ficar se perguntando, por que temos que viver desse jeito enquanto o resto do mundo não? Já que não somos pessoas que buscam as coisas mundanas, e sim somos os que buscam as coisas celestiais. Deus não está nos ensinando como podemos ter uma rica boas-vindas no reino de Deus? Por isso, mostrar respeito pelos outros é algo que devemos fazer para participar da natureza divina. Somente quando fizermos isso, todo o processo de transformar o nosso caráter no caráter de Deus pode ser completo. Como eu posso ter domínio próprio? Como eu posso ganhar perseverança? Como eu posso praticar o amor fraternal? Quando Deus nos pede para amar, nós precisamos pensar, como eu posso alcançar completamente esse tipo de amor que Deus me pediu para ter? Você pode ponderar sobre isso ou aquilo, mas uma maneira fácil de pensar é que todas essas qualidades podem ser alcançadas quando respeitamos uns aos outros. Seja hoje ou no passado, as pessoas nunca souberam como respeitar uns aos outros ou como serem unidos. Por isso, vemos crimes de violência e bullying acontecendo nas escolas. Vemos até mesmo violência no trabalho. Essas coisas acontecem porque elas não têm respeito pelos outros. As pessoas não se tornam unidas porque elas não trabalham juntas, mas agem apenas pelo seu benefício próprio. Embora elas façam isso, não devemos gravar as palavras de Deus em nosso coração todos os dias e andar no caminho que nos foi dado? A Mãe Celestial enfatizou esse assunto mais uma vez. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto ouvia a mãe gravar as suas palavras em nosso coração, mais uma vez, através de seu ensinamento, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, veio-me à mente e me lembrei do ensinamento sobre a natureza divina. Eu pensei, nós realmente precisamos ser assim. Já que não fazemos isso e não podemos entrar no reino de Deus sem ser transformados, Deus nos ensina mais 1, 2, 3 vezes e até mesmo 10 vezes repetindo o mesmo ensinamento para nós. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 21. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos façam o quê? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se antes buscávamos o mundo, cheios de pensamentos invejosos, como, mesmo que eu tenha que pisar em alguém, como eu posso ser feliz? Hoje, nós precisamos deixar o velho homem. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão,
procedentes da verdade. Desde o versículo 25, Deus nos ensina a maneira de nos revestir do novo homem. Vamos ver com atenção, para que possamos participar da natureza divina e receber uma rica boas-vindas no reino de Deus. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não faça mais significa que devemos nos arrepender e trabalhar, fazer algo útil com as nossas próprias mãos, para que possamos ter algo para compartilhar com os que precisam. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não deixe que nada maldoso ou desrespeitoso saia de suas bocas. E sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E, assim, faça o quê? Transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. O que devemos fazer com essas coisas? Devemos nos livrar delas. Devemos nos livrar de tudo isso. Abandonar todas as nossas más qualidades que tínhamos no passado. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Podemos entender aqui o porquê do eterno mundo angélico, para onde estamos indo, ser um lugar maravilhoso. Essas são as qualidades que todos os anjos e os seres celestiais têm no mundo angélico. Já que todos eles têm essas qualidades, não é por isso que Deus nos diz para continuarmos praticando, para sermos piedosos, para que possamos ter essa natureza divina antes de entrar no céu? Vamos para o capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de quem precisamos ser imitadores, como filhos amados? Já que precisamos aprender essa natureza divina, está escrito que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2. E andai como? Em amor, como também Cristo nos amou. Andai em amor. Se ainda tivermos ódio ou inveja de alguém, isso significa que mesmo tendo conhecimento da verdade, da nova aliança, ainda não assimilamos totalmente o significado da nova aliança. É como ter comida em nossa boca, mas não engolimos. Deus nos disse para praticar. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, o que deve existir? Ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Temos que nos livrar desses pensamentos fúteis e ter no lugar a fé, a perseverança, o domínio próprio, o amor e a gentileza fraternal, assim como Deus nos ensinou na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Devemos mudar gradualmente em cada aspecto da nossa fé. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Versículo 9.
Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, significando os feitos das trevas. Temos que ser aqueles que sabem como viver em Deus pouco a pouco. Precisamos respeitar uns aos outros e ser a família celestial que considera os outros mais que a si mesmo. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 8. Ou, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, como? Com amor fraternal. E o que mais devemos fazer? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Deus disse que devemos honrar uns aos outros. Respeitar e honrar significam a mesma coisa. Como podemos honrar uns aos outros? Honrar uns aos outros acima de nós mesmos. Não devemos pensar, já que aquela pessoa não é talentosa como eu, ela precisa aprender de mim. Nós somos uma família que está indo para o céu. Vamos continuar com o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende o que devemos ter? Tende paz com todos os homens. Deus nos disse para vivermos em paz e harmonia uns com os outros. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essas palavras estão escritas no livro de Deuteronômio, capítulo 32, certo? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós, a família da fé, a família de Sião, devemos andar nesse caminho. Não devemos apenas saber disso e falhar em colocar em prática, mas pensar. Todos os ensinamentos da Bíblia são mandamentos de Deus. Então, o que devemos fazer? Devemos honrar uns aos outros acima de nós mesmos. Irmãos e irmãs, vamos ver um exemplo. Imagine que há 3 crianças em uma família. A caçula não é tão esperta e extrovertida como as outras 2. E se a irmã mais velha, que é muito talentosa, disser para a caçula: por que você é tão estúpida? Ela realmente diria isso? Ao contrário, o que essa irmã fará? Mesmo que outras pessoas falem mal dela, a irmã mais velha não defenderá a irmã mais nova para confortá-la e encorajá-la para que ela seja melhor? É assim que temos de agir uns com os outros. Devemos respeitar uns aos outros. Irmãos e irmãs, vocês conhecem Hans Christian Andersen? Ele é o autor de O Patinho Feio e também escreveu A Pequena Vendedora de Fósforos. Dizem que Andersen sempre foi maltratado pelas outras crianças quando era jovem, porque ele era um pouco feio. E também dizem que sua família era muito pobre. Apesar de viver em condições desfavoráveis, ele não escreveu histórias em vez de ficar desencorajado? Ele era melhor do que qualquer um quando se tratava de escrever histórias. Todos ao redor do mundo sabem o nome de Hans Christian Andersen, mas ninguém sabe os nomes das crianças que tiravam sarro dele. Vocês não concordam? Mais tarde, quando foi perguntado a Andersen como você pôde se tornar tão bem-sucedido,
Ele respondeu que foi porque ele escreveu O Patinho Feio, por ele mesmo ter vivenciado como era ser feio. E também escreveu A Pequena Vendedora de Fósforos, porque ele vivenciou a pobreza. Ele disse que as suas condições desfavoráveis o fizeram ser bom. Em vez de dizer, as minhas condições não são boas, por isso eu não posso mudar, e ter esse tipo de natureza, devemos dizer, já que é isso que Deus, nosso Pai e nossa Mãe nos dizem para fazer, eu vou obedecer o seu ensinamento. Enquanto tivermos essa determinação, seremos grandes pessoas cujos nomes brilharão para sempre. Mesmo que nossa situação atual seja desfavorável como a de Anderson. Não significa que faremos um bom trabalho apenas porque o nosso arredor é bom. Na Nova Zelândia tem pássaros que são chamados de kiwis. Eles têm asas, mas mesmo tendo asas, eles não podem voar. Os kiwis não têm inimigos naturais na Nova Zelândia. Não é porque os kiwis não são aves de rapinas, como as águias, mas o motivo de não poderem voar é porque eles não têm nenhum inimigo natural. Já que a sua comida pode ser encontrada ao seu redor, eles só precisam virar a cabeça. Por isso, eles escolheram andar para encontrar comida, em vez de voar. Como resultado, eles perderam seu papel original como pássaros. E mesmo tendo asas, elas não podem ser usadas para voar. Isso não é triste? Vocês podem achar boas condições vão me elevar cada vez mais para uma posição melhor. Eu não sei se vocês pensam assim, mas isso não é verdade. Irmãos e irmãs, o que vocês acham? Anderson não nasceu bonito. E ele nasceu na pobreza. Porém, ele se tornou um escritor talentoso. Ele não se tornou um autor mundialmente famoso. Ele foi famoso por séculos. Quando as pessoas ouvem o nome Anderson, elas dizem, ele não é o autor de O Patinho Feio? Ele é o autor famoso que escreveu A Pequena Vendedora de Fósforos. Todos sabem o nome dele. Mas ninguém sabe se as crianças que tiravam sarro dele se chamavam João, Paulo, ou se tinham algum outro nome. Não é verdade? Para nos fazer participar da natureza divina, às vezes Deus nos coloca em várias situações difíceis. Quando olhamos ao redor, não há ninguém que diga apenas coisas boas para nós nesse mundo de pecado. Às vezes, as pessoas nos deixam extremamente bravas. Porém, Deus disse que devemos honrar uns aos outros acima de nós mesmos. Sejam fiéis uns aos outros, animem os irmãos. E encorajem uns aos outros para permanecerem na fé, até entrarmos no eterno reino dos céus. Vocês já ouviram falar sobre os gansos, certo? Quando um deles fica muito cansado, para alcançar o restante, 2 outros gansos ficam para trás e o ajudam a recuperar a força. E se um ganso levar um tiro, eles ficam ao seu lado até ele dar o seu último suspiro. Esse é o amor fraternal e a união, mesmo no reino animal. Então, quanto mais deve existir desse tipo de amor em Sião? Fazendo isso, espero que toda a família de Sião receba uma rica boas-vindas no eterno reino dos céus, para onde o pai e a mãe querem que nós vamos. Há mais situações desfavoráveis ao nosso redor do que favoráveis. Vamos ser gratos por essas situações, mesmo que elas sejam difíceis. Anderson disse que se suas condições tivessem sido favoráveis, ele nunca poderia ter escrito uma história como A Pequena Vendedora de Fósforos, ou ter criado um conto como O Patinho Feio. Eu creio que não são as circunstâncias ruins que nos tornam ruins. O importante é se podemos ser motivados para alcançar algo através das más circunstâncias.
Precisamos ser devotados uns aos outros em amor fraternal e honrar uns aos outros acima de nós mesmos, para que recebamos uma grande recepção no reino de Deus. Tente colocar esses ensinamentos em prática primeiro. Eles contêm muitas coisas úteis que nos ajudam a ter a natureza divina. Respeitem uns aos outros e confortem uns aos outros. Não devemos ser aqueles que dizem coisas como: Anderson, você é inútil e feio. Em vez disso, devemos ser aqueles que dizem: Anderson, você tem o grande talento de dar muitas lições através de seus escritos. Você deve usar isso. Assim, você pode ser um homem que é respeitado por muitas pessoas. Esse é o tipo de Sião que o pai e a mãe querem. Por isso, devemos nos dedicar uns aos outros, no amor fraternal, e honrar uns aos outros acima de nós mesmos. Nunca faltando em zelo, mas mantendo nosso fervor espiritual, servindo a Deus em Sião. Pedindo a vocês que corram com dedicação até o último momento para chegarem ao céu, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.